Bom, boa tarde. Eu sou o Ivan, esse é o Fábio, que vai escutar com o foninho. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de um assunto que parece até meio estranho, né? Porque a gente sempre tinha aquela máxima de um pão leva a história de um trigo que teve um final triste e que não virou cerveja de trigo, né? E hoje a gente vem falar aqui sobre utilização de maltes para outros fins, não tão nobres como a cerveja, mas muito nobres também, claro. Então, hoje a gente quer focar um pouquinho, tá? A gente não vai abranger todos os temas possíveis, mas hoje a gente vai focar em panificação, tá? Então, as aplicações do malte na panificação. Então, o malte ele é um insumo extremamente versátil, natural, que pode agregar tanto sabor, como aroma, como coloração. Então, por essas características e por ser um produto natural, ele é considerado clean label. Então, ao invés de você colocar lá um corante caramelo, você pode colocar um malte mais escuro. E com esse malte mais escuro você conseguir agregar coloração, aromas, sabores, enfim. Ou até um malte mais claro e, enfim, trazer um sabor de caramelo ou só uma coloração um pouco mais clara. Então ele é um produto clean label. E aí o que o malte pode agregar para a gente, tá? Então antes da gente pensar no que ele pode agregar, vamos pensar nas inúmeras formas que a gente pode trabalhar esse malte. Quando a gente sai da cerveja e vai para esse outro mundo de panificação, a gente pode pensar no malte como ele sendo farinha, como ele sendo extrato líquido ou um extrato de malte seco, tá? Então ele sendo farinha, ele pode ser enzimaticamente ativo ou não, com coloração clara ou coloração mais escura, né? A gente está falando desse range enorme nesse caminho aqui, então desde colorações mais claras até colorações mais escuras. Então, colorações mais claras com maior ação enzimática, colorações mais escuras com menor ação enzimática. Essa é a mesma lógica da cerveja, vai servir aqui para essa parte da panificação. E aí a gente pensa em várias coisas, né? Como açúcares, aromas, sabores e coloração. E aí uma frase bonitinha, mais do que ingrediente, o malte é uma ferramenta de design sensorial, bem impactante. E para exemplificar isso, a gente buscou 2 artigos, tá? Para deixar um pouco mais científico. Então, o primeiro é a contribuição e a influência numa farinha de malte. Quando a gente pensa aqui farinha de malte, não é uma farinha que foi produzida para esse sentido, mas sim lá na sala de moagem, aquele pó, aquela farinha do malte do moinho, tá? Que por muito tempo foi considerado um subproduto ou algo que não era desejado no próprio processo de produção de cerveja, por dificuldades de filtração depois. Então o pessoal pegou essa farinha, que era um subproduto lá da moagem do malte, e adicionou, fez testes aqui relacionados à acidez, elasticidade e aparência, utilizando 12% dessa farinha de malte subproduto no processo de panificação. Esse é um artigo de 2005, não é tão recente, mas a lógica é a mesma, tá? Então aqui a gente tem um pequeno gráfico relacionado à acidez, com esses 12% de adição da farinha de malte, sob o peso de farinha do pão. Então dá para ver ali que com a adição de 12%, tá, a gente pensa aqui, deixa eu ver se eu vou me acertar com isso aqui. Aqui nessa faixa verde é a faixa ótima, tá? Então a adição de 12% teve uma influência positiva na acidez da massa. Essa aqui era uma farinha enzimaticamente ativa, tá? Então ela conseguiu ajudar nesse processo enzimático lá do pão também. Então com 12% a gente teve esse aspecto positivo aqui na influência da acidez do pão. Já na elasticidade, tá? O produto apresentou uma elasticidade ótima dentro do limite admissível de até 24%, que é que é essa faixa aqui, tá? Então, a farinha de malte também auxiliou na elasticidade do pão, da massa do pão. Volta. E na aparência, incrivelmente, também a farinha de malte auxiliou.
Então a gente enxerga aqui que a aparência ou a cor da crosta, a porosidade, a uniformidade, com a adição desses 12% de malte, foi positivo no processo final do pão. Então, que conclusões a gente tira disso? Que utilizando esses 12% de malte, o estudo mostrou que teve uma redução do tempo de cocção ou do tempo de forno de até 15%, que aí lá no final a gente está falando em economia, em sabores, enfim, economia de tempo e de insumos de gás, por exemplo, que é algo muito caro e muito relativo na indústria de panificação, e também na melhora do sabor, da elasticidade e da aparência. Então, sim, é muito vantajoso a utilização dessa farinha de malte ou de malte no processo de panificação nesse sentido. Então, a parte enzimática do malte, sim, faz muito sentido para o processo de panificação. E aqui a gente já vai para um outro caminho, que é quanto a questões dos aromas, tá? Então, nesse estudo aqui, eles fizeram 2 extratos de malte, um deles mais claro e outro mais escuro, e com esse estudo eles tentaram identificar qual era a origem dos aromas, onde eles eram formados, se era no processo da panificação ou durante o processo de produção desse malte, desse extrato de malte líquido, ou se esse aroma já vinha do próprio malte. O foco aqui na apresentação não é justamente identificar de onde vêm esses aromas, mas sim o que o malte pode contribuir e esses aromas que podem ser provenientes, né, desse processo de utilização do malte ou do extrato de malte. Então aqui são alguns aromas, eles identificaram em torno de 18 aromas que eles estudaram as concentrações e as suas origens, mas aí eu foquei em alguns aqui, que eu entendo que são os mais interessantes para nós darmos uma olhada aqui. Então, quando a gente pensa aqui de aroma de vegetal, de batata cozida, está falando de aquecimento. Então não é algo que vem proveniente do malte, sim do processo de aquecimento e de produção lá desse extrato. Da mesma forma que a gente tem numa cerveja pasteurizada ou num processo de cozimento do mosto. Então a gente está falando de retirar... Opa, não está fácil, aí, agora funcionou. De retirar aqui esses aldeídos de Strecker ou esse vegetal, que é o nosso DMS lá no final das contas. A gente tem frutado doce que vem do malte e do extrato de malte líquido. E aqui o OAV ele é, vamos dizer, o limite sensorial, então o threshold, tá? Da forma que eles conseguiram identificar aqui. Então todos esses compostos aromáticos aqui podem ser incluídos nesse processo da panificação através do malte, tá? Então a gente tem aqui baunilha, mel, floral. E aí quando a gente pensa em baunilha, a gente fala de maltes mais claros. Quando fala de malte tostado, especiado, especiaria ou defumado, maltes mais escuros, tá? Então a lógica basicamente é a mesma. E esse artigo ele mostra pra gente quanto o malte pode contribuir sensorialmente também nessa parte olfativa, tá? Sem precisar adicionar um extrato de baunilha ou algo mais, pensando assim, que precisaria ser descrito em rótulo, tá? Então, sem aromas idênticos aos naturais, somente malte. Então, alguns compostos diminuem durante a produção do extrato, outros aumentam, mas enfim, não é esse o nosso foco aqui. E aí aqui a gente tem a conclusão relevante. Então, muito além de fornecer os açúcares fermenticíveis lá para o extrato da fermentação do pão, o extrato de malte líquido é uma ferramenta poderosa que vai trazer aroma, vai trazer sabor e pode trazer coloração também. Então, dito essa parte aqui de como a gente pode agregar valor, como a gente pode trazer esses sabores e essas partes do malte, aí a gente começa a falar um pouco do nosso parceiro aqui no Brasil, que é a Irix, tá? E como a gente pode encontrar alguns produtos à base de malte para panificação e quais são esses produtos e como eles são feitos. E essa parte quem fala para vocês é o Fábio. Olá pessoal, boa tarde. Se alguém não estiver ouvindo aí, ergue a mão aqui. Continuando então esse assunto que o Ivan abordou, é algo bastante interessante. O malte,
né, pelo menos entre nós aqui no grupo, sempre foi visto muito voltado realmente para a parte de cerveja, e hoje a gente tem aí um trabalho muito forte desenvolvido pelo pessoal da IRIX, tanto fora do Brasil quanto aqui no Brasil. É uma parceira da Agrária também aqui no Brasil em torno aí de 20 anos, quase 21 anos, né? E são pontos aqui que a gente traz para vocês aí, o que o malte ele pode trazer de característica, então, sensorial, né, para essa área de panificação. Eu acredito que muitos de vocês aqui possuem pubs ou algum restaurante, vocês possuem lá produtos à venda, e esses produtos eles podem ter aí uma questão de... vamos imaginar assim, eu tenho lá um hambúrguer, eu tenho alguma outra tipo de massa que eu sirvo no meu local, eu consigo agregar mais valor ainda quando eu uso também um produto no qual a gente já conhece, né? Por exemplo, o malte. E aí eu vou entrar em alguns aspectos para vocês aqui também, né? Então, só para a gente entender, esses produtos não é só, vou pegar o malte, vou moer o malte e vou usar no processo. Não, ele tem todo um trabalho, né, de desenvolvimento desses produtos aí. Por quê? Porque o que a gente busca para a nossa panificação não é a astringência, não é características que o malte também pode trazer. Então, precisa realmente ser um produto refinado que vai trazer aroma, sabor e características aí para esses nossos produtos. Aqui só para vocês terem uma ideia, a parte então de produção. Então nós temos aí a questão do cereal. Só pegar o jeito aqui do... Esse cereal ele pode ser de cevada, de trigo, ele pode ser de centeio, ele pode ser de espelta, que é um tipo de trigo selvagem. Então cada um desses grãos eles vão contribuir de uma certa forma para a parte de panificação, né, trazendo aroma, sabor, um pouco de acidez. Então tudo isso vai colaborar aí para essas características. E aí, processo normal de malteação, então limpeza desses grãos, maceração, germinação que todo mundo conhece, né? E aí a gente tem o malte verde. Desse malte verde ele segue por 2 fluxos, onde eu tenho o malte seco, né, passa pela secagem, e nós temos o outro fluxo no qual esse malte verde também ele pode ser transformado aí em farinhas. Então, dessa parte do malte seco, também ele tem algumas diferenças entre um produto que ele é enzimaticamente ativo, outro que ele não é enzimático ativo, e também tem a questão das colorações, né? Puxa mais para caramelo, tem a questão também dos torrados, que vão puxar mais para outras características e também com relação à cor, tá? Aqui nós temos aqui então farinha de malte enzimaticamente ativa, farinha de malte feito com torrado, tá? Aí tem a questão da torrefação também e o enzimaticamente inativo, né? E os produtos também que são produtos mais voltados para aroma. Então, dependendo do que você pensa em desenvolver, você consegue trazer sabor, você consegue trazer aroma e você consegue trazer também esse misto aí dos dois, das duas participações. É claro que quando a gente fala, pessoal, do malte dentro de uma cervejaria, o que a gente imagina? A gente fala da questão do corpo, da questão da cor, da questão da formação de espuma. E quando um mestre padeiro fala também do uso de malte, ele tem outras características que são importantes. Então, por exemplo, aqui nós temos aqui a farinha de malte enzimaticamente ativa, inativa, extrato de malte, produtos de malte ali, né, farinhas ou extrato. E aqui são os pontos importantes aqui de avaliação. Então nós temos aqui o salto de forno, né, o volume, quanto que aquilo ali vai realmente ganhar de volume durante a parte de forno. A questão do frescor, a questão da coloração da crosta, né, a crocância daquela crosta, como que ela se apresenta também, aroma e sabor, e a questão também desses sabor de pães integrais mais ácidos, então uma leve acidez. Então dependendo do grão também que é utilizado, ele vai trazer um pouco de acidez, e
coloração do miolo. Então, normalmente, esses são os pontos que são avaliados. E aqui a gente consegue perceber que dependendo do tipo de malte que está sendo utilizado, nós temos características mais ou menos, né, predominantes em cima desses produtos aí. Aqui é um produto, né, então malte aroma Irix. Ele é um produto que a dosagem dele é muito baixa. Então, quando a gente fala em maltes especiais dentro de produção de cerveja, normalmente a dosagem também é baixa. 1%, 5%, 10%. E aqui na parte de panificação, a utilização é até menor. Nós estamos falando aqui de 1, 2 ou 3%. Só que nessa dosagem baixa, nós já temos um diferencial muito grande. Então a gente consegue agregar valor num produto, tá? Trazendo esses produtos aqui como parte da receita. Então ele é uma farinha de malte de cevada, né, para produzir aí produtos de panificação, contendo farinha de trigo ou centeio. Tá? 1 a 3% de dosagem, e aí a gente percebe aqui, né, nessas imagens, a característica do pão, não só em cor, mas a questão também da formação desse miolo. E esse produto ele é um pó, né? Então ele vem nessa característica aqui. Então ele é muito fácil de você aplicar na massa, você dosa em cima da quantidade de farinha, e aí a gente já tem essas características aí. Um outro malte também é o malte caramelo, né? Então malte caramelo Irix. Também dosagem dele é uma dosagem baixa, então aqui a gente percebe aqui também até 3%, a gente já consegue ter uma diferenciação muito grande na questão de cor. E quando eu falo cor, eu estou querendo dizer também a questão do aroma e sabor. Então o aroma e sabor também vai ser predominante. Tá? É um produto então para realçar a sabor e a cor do miolo, 1 a 3%. Ingredientes ali, farelo de trigo, extrato de malte, né, malte de cevada e água. Então a gente percebe também quando tem na roda de aromas aqui, que ele vai ter características aí desse caramelo, desse maltado então para a parte de panificação. Então quem já trabalha nessa área, ou para quem está entrando nessa área, é algo bem interessante. Aí tem um outro malte também, que é o malte Dark Irix, tá? Também dosagens muito baixas, então aqui nós estamos falando aqui também de 3%, e ele vai realçar tanto o sabor quanto a questão da cor do miolo. Então são produtos que quando vocês olham aqui a questão do gráfico sensorial, ele já vai tendo características mais voltado realmente para o tostado. E aí um outro produto também, o Chocomalte, que é um produto que hoje ele está sendo muito procurado, porque o mercado de cacau ele teve um problema aí, e o preço do cacau explodiu, e aí tem produtos então também à base de malte, no qual ele consegue trazer tanto esse aroma, esse sabor de chocolate. Tá? Então ele é um produto produzido com malte, né, importado, ele vem da Alemanha, e ele é muito similar então à questão do cacau em pó, né? Então ele é um substituto de cacau à base de maltes, ele vai entregar sabor, cor e textura, e uma coisa importante que até o Ivan comentou, a questão aí do clean label. Então é algo que dentro das cervejarias hoje também está sendo muito visto isso. Então limpar o rótulo, quanto menos aditivo, menos substância você adiciona, melhor. E quando a gente utiliza um produto desse aqui, né, esse malte, a gente está trazendo esse benefício também para nós e para os consumidores. Tá? Ideal aqui, né, para utilização não só na parte de panificação, mas na questão de bolo, né? Então vou fazer um bolo de chocolate, ao invés de eu colocar uma certa quantidade de chocolate, que o preço está lá em cima, eu consigo entrar com esse produto e substituir de uma forma bem interessante. Tá? Ele ajuda não só na questão de cor, mas também maciez, na questão da textura, né? Ele tem um resultado bem
bem interessante. Então, o Chocomalte ele une sabor, economia e qualidade, tornando-se aí uma escolha inovadora para as receitas, né? Disponível em embalagens práticas que facilitam aí o uso, tá? Então, tem toda uma facilidade de utilização desses produtos. Pessoal, não é nada um bicho de 7 cabeças, tá? Vocês já estão acostumados aí à utilização de malte para produção de cerveja, e nesse caso aqui vai ser da mesma forma, né? Questão de participação dentro da receita. E aí a gente tem alguns testes que foram realizados, né? Inclusive, hoje a janta vai ter hambúrguer, e vão ser 2 tipos de hambúrguer, 2 tipos de pães, né? E esses pães eles foram produzidos em parceria com o pessoal da Irix. Até o Valdir, quero agradecer ele aqui, né, que nós ficamos alguns dias ali elaborando, e ele chegou na melhor receita que tem de pães aí para o nosso congresso. Aqui a gente percebe o seguinte, né? Então nós temos um pão de hambúrguer crocante e maltado. O ideal seria que esse pão saísse do forno e viesse direto para o consumo, mas como é um volume muito grande de pão, então ele acabou sendo feito aí na parte do dia, mas eu espero que a crocância ainda seja a mesma aí do pão fresco. E o que acontece, pessoal? Esses pães, quando vocês provarem eles, vocês vão entender o que a gente está querendo dizer aqui. Que ele muda totalmente a característica sensorial do produto. Ele dá uma qualidade muito grande, não só para a formação do miolo, para a questão da cor, para o aroma e sabor, né? A questão da crosta também muda, mas assim, a questão sensorial, o perfil e a parte de avaliação sensorial nossa, ele tem um valor muito grande quando você tem um produto desse aqui. Ele muda totalmente a característica de um simples hambúrguer que eu tenho lá no meu brewpub, para um produto aqui realmente premium, tá? Aqui a gente tem a receita também, pessoal. Então aqui foi utilizado 50% farinha de trigo. Aqui a gente tem também um outro produto da Irix, que é o pane levito madre, né? Então uma massa madre também, que ele vai trazer um pouquinho de acidez também para a nossa receita. Então a gente entrou aqui com 50% dele, 50% de farinha, e aí em cima disso a gente tem ali a questão do malte aroma e malte caramelo. Para vocês perceberem aqui, a dosagem é muito baixa, 2% do aroma e 1% do caramelo. Então quando vocês provarem esses pães, vocês vão perceber que 2% fazem realmente a diferença, tá? Gordura hidrogenada, fermento fresco e água gelada. Então essa foi a receita aí de um dos pães que vão ser servidos agora na parte da noite, tá? Aí tem um outro pão. Infelizmente não tem como trazer todos, então a gente teve que escolher 2. A gente escolheu o primeiro, tá? Que ele tem a crosta mais crocante, ele lembra pão madeiro, se alguém já comeu. E a gente teve que escolher aí um pão então mais macio também, né? Para ter aí um range maior de produto. Esse aqui ele já traz o pane levito madre, né? Então a massa madre, 50% também farinha de trigo, 50% ele. E aí a gente trouxe o Chocomalte, né? Que é aquele malte então que traz essa característica então um pouco de achocolatado aí. E vocês percebem que a coloração dele também fica muito interessante. Isso aqui nós estamos falando em 4% só da dosagem. E aí, esse outro pão também ele vai ser servido hoje à noite. Então, pão de hambúrguer maltado, né, com top macio, que também é um produto disponibilizado aqui pela Irix. Pessoal, a hora que vocês entrarem no site da Irix e entenderem, aqui a gente está falando de alguns produtos, né, mais voltado realmente para a parte de malte. Mas eles têm inúmeros produtos lá, inúmeros produtos não só para hambúrgueres, mas para todo tipo de produtos aí que vocês possam imaginar. Nesse caso aqui, 50% farinha trigo especial, 50%
top macio, e aí a gente entrou aqui também com malte aroma 2%, malte caramelo 1%. Esse top macio ele entrou então na receita pensando realmente nessa questão de um pão mais macio, tá? Então esse pão aqui ele estará à noite aqui também para avaliação sensorial nossa. Uma coisa interessante também, como amanhã, não sei se amanhã ou amanhã vai ter uma pizza. Então, normalmente, todo ano a gente serve sempre pizzas aqui também para o pessoal. E esse ano a gente conversou com o pessoal da Paulistana e falou, pessoal, a gente precisa entrar com algum produto aqui à base de malte também, até para trazer essa característica aqui para o pessoal. E aí a gente trabalhou com eles em cima de duas massas de pizza, uma massa de pizza salgada, né, e a massa de pizza doce também, e entramos com os nossos produtos aqui da Irix. Então, nessa receita aqui, 100% malte de trigo, né? Então, na questão de farinha, foi 100% farinha de trigo, e aí em cima disso a gente entrou com 3% levito madre, né? Então, essa massa madre aí é um produto também seco, né? Então ele vem em pó, e ele vai trazer uma característica bem interessante para a massa, né? E trazer um pouquinho de acidez também. Aí entramos com 2% de malte aroma e 1% de malte caramelo. Então, pessoal, hoje na hora da janta, quando vocês forem provar os pães e amanhã a pizza, percebam essa questão da característica, da maciez, da crocância, da questão do miolo do pão, do aroma que vocês vão perceber ali desses produtos, tá? Eu acredito que vai ser uma degustação totalmente diferente de um simples hambúrguer ou de uma simples pizza que vai ser servida, tá? Aí nós temos o chocomalte, que seria então uma massa voltado para massa doce. Então a ideia foi trazer realmente esse produto que ele tem essa característica então desse chocolate. Inclusive até que quando a gente conversou com eles já mostraram interesse na hora, principalmente pela questão do custo do chocolate que eles usam, né, para a produção. Então, quando a gente falou, olha, o produto é isso, ele vai substituir então a parte do chocolate, ele vai trazer a mesma característica do chocolate, né? E eles até perguntaram o preço, mas quanto que custa o quilo? A gente tinha mais ou menos ali quanto que era o valor e ficava, se eu não me engano, aí acho que 40% ou a metade do preço do chocolate que é dosado normalmente numa massa de pizza. Não na massa de pizza, mas digo assim, do geral que é utilizado para outros fins, né? Vou fazer um bolo de chocolate, uso X de chocolate, eu posso usar essa mesmo X aí desse produto e você vai ter uma economia aí de 50% pelo menos aí nessa formulação. Então aqui a gente utilizou o levito madre, né? Então de 100% ali da farinha, depois levito madre do 3%, chocomalte 4%. E vocês vão ver a característica também bem interessante. Aí um outro produto, pessoal, que foi conversado, até o Ivan é bem amigo do pessoal do cookie do Boleta, que é um cookie bem conhecido aqui em Guarapuava, e ano passado ele já fez alguns testes aqui, e esse ano a gente fez alguns outros testes, né? E eu acredito que vocês provando, nós tinha falado para ser à noite, né? Mas vamos ver se a gente não consegue esses cookies antes para vocês provarem. Eles ficaram assim excepcionais, tá? Então foram 2 cookies, né? Então esse primeiro aqui ele levou 4% desse malte caramelo, 6% desse malte aroma, e esse cookies de baixo aqui ele levou 10% do chocomalte. Aqui a gente, né, entrou com uma dosagem um pouco maior, e o que foi utilizado nesses cookies aí? 470 gramas de chocolate meio amargo, 600 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de açúcar cristal e açúcar mascavo, manteiga, ovo, bicarbonato e propionato de cálcio. Então, é uma receita normal do produto dele e a gente adicionou esses produtos aqui para trazer essa característica aqui de
tanto de aroma e sabor. Vocês vão perceber assim, se eu pegar um malte, moer e dosar aqui dentro, eu vou ter o mesmo resultado? Não, não vai ter o mesmo resultado. Porque quando a gente fala, vamos pensar um malte lá na produção de cerveja, a gente não tem que ter um cuidado, por exemplo, na questão da moagem, quebrar muito a casca. A gente não tem que ter um cuidado, por exemplo, na parte de clarificação do mosto, onde a gente trabalha com pH mais baixo, pensando num pH, sei lá, alcalino que possa extrair substâncias de amargor. Então, quando a gente fala nessa parte aqui também na área de panificação, a gente pensa nisso. Então, esses produtos eles são desenvolvidos por uma tecnologia na qual você não traz essas características ruins, né? Ele vai trazer realmente o aroma, o sabor daqueles produtos, né? E nesse caso aqui, vocês vão perceber que ele não vai ter uma destringência, por exemplo, da casca do malte ou qualquer outro tipo de ponto negativo. Ele vai trazer só pontos positivos, né? De aroma e sabor. Alguma coisa, Ivan? Complementar? Não? Pessoal, nós temos aqui na frente alguns brindes, tá? Que a IRIX preparou para nós. Muito bem caprichado, então são 5 kits, tá? Nesses kits aqui, nós temos então a amostra desses produtos que foram comentados, tá? Tem um QR Code, eu vou pedir para vocês entrarem nesse QR Code, vocês vão responder ali, são 10 perguntinhas, mais ou menos umas 10 perguntas, bem simples, tá? Vai marcar ali sim ou não, se tem ou não tem, e aí a gente vai fazer um sorteio desses kits aqui para vocês. E aí, pessoal, vocês vão perguntar assim, tá, mas esses produtos eu consigo comprar na Agrária, eu consigo comprar com vocês? Não, a princípio a gente não tem esses produtos, tá? Quem tem esses produtos é a IRIX, então a IRIX é a parceira da Agrária aqui, eles têm uma linha completa de produtos e aqui tem um QR Code também, e esse QR Code vocês conseguem ter acesso então a todos os distribuidores que nós temos aí pelo Brasil, tá? Desses produtos aí voltado aí para a parte de panificação. Pessoal, vou pedir para vocês, se vocês têm alguma pergunta a fazer. Pessoal, antes de tudo também, eu quero agradecer então o Thiago está aqui, ó, do Boleta, né? Então agradecer pela parceria, pela disponibilidade de ter feito o teste com a gente. E eu acredito que ele também ficou surpreso com o resultado da utilização do produto, que realmente ficou espetacular. Quero agradecer o pessoal da Paulistana também, né, por ter aceitado aí a trabalhar, né, com a receita da parte da pizza deles. E o pessoal aqui, né, tá a Carol, o Valdir e o Ernesto aqui da IRIX. Então eles estão aqui também. Se vocês tiverem alguma dúvida depois, quiserem trocar uma ideia, eles estão aqui disponíveis também para, né, uma parte mais técnica, entender um pouco mais ali sobre a questão da massa madre, como que a gente pode utilizar isso dentro da panificação, tá bom? Fábio, Ivan, parabéns pela palestra, bem bacana o assunto, eu fiquei somente com uma dúvida. Então, no caso da cevada, é um cereal com casca, e vocês falaram na farinha feita a partir do malte de cevada, que é um cereal com casca. Então, nessa farinha, ela contém a casca moída também? Ela é uma moagem 100% integral ou ela é uma moagem refinada? Não, ele é um produto refinado. Ele é um produto refinado que realmente ele vai trazer aqueles pontos positivos para dentro da produção. Então, assim, como tem alguns pontos que dentro da cerveja para nós não faz sentido, então imagina assim, se eu não precisasse filtrar o meu mosto da cerveja numa casca de cevada, a melhor coisa que seria era ter uma cevada, por exemplo, sem casca. Só que isso, por exemplo, no universo da cerveja já é impossível. Na parte da panificação, como se consegue trabalhar e realmente separar as frações e separar só aquilo que é positivo, então é feito isso. Então realmente ele não tem a presença da... Oi, boa tarde. Saindo um pouquinho aí dos exemplos que vocês deram, eu experimentei ali o Bionada, né, que entrando no universo das bebidas de malte que não são fermentadas, né,
Eu queria saber um pouquinho, se vocês sabem como é que foi o processo de desenvolvimento dessa bebida e se vocês chegaram a fazer outros testes, que eu achei bem interessante, é tipo um refrigerante de malte, né? Sim, na verdade, a gente, pelo tempo ser muito curto, a gente tinha aqui a ideia de falar mais 4, 5 tipos de produtos. Essa questão do Bionada vai ter uma palestra sobre isso. Então o Alexandre ele vai abordar realmente como que ele fez, como que ele acidificou aquele produto. Então ele teve toda uma técnica para acidificação. E a questão também da fruta, o que ele usou realmente para trazer o sabor. Ele não quis usar o que tem no mercado, ele quis fazer algo bem diferente. Mas vai ter uma palestra só sobre isso aí. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado. Eu acho que é um assunto bem interessante. Sai um pouquinho daquela ideia da cerveja, espuma, foco, cerveja, mas é algo que pode ser aplicado muito no negócio de vocês também. Então, assim, quem realmente hoje trabalha nessa parte gastronômica e consegue agregar mais valor ainda no produto que vocês têm, utilizando aqui 2, 3, 1% que seja do malte que já é conhecido de vocês, bem positivo, né? Agradeço, obrigado aí pela atenção. E se alguém quiser trocar uma ideia aqui também, o pessoal da Irix, eles estão aqui, e aí a gente consegue conversar também e mais sugestão, algumas receitas, alguma forma aí que eles possam ajudar mais de perto vocês também no negócio que vocês possuem nessa área de gastronomia. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Brabo, né? O Fábio falando de comida e eu falando de parte científica, mas obrigado.